Sonic foi um jogo que marcou muito a minha infância. Eu tive o Mega Drive e ele com certeza era o jogo que eu mais amava jogar. Eu zerei ele tantas vezes que uma vez a televisão ficou com defeito, só dava pra enxergar os fantasmas e tudo em preto e branco chiado, e mesmo assim eu joguei o jogo inteiro e consegui zerar mais uma vez. E por ele também ter tantas outras mídias, como os filmes agora, os desenhos, os quadrinhos, eu sempre quis trazer a história aqui no canal, mas é uma timeline extremamente complicada, o que não é canon. Hoje em dia existe um consenso mais ou menos, mas ainda são coisas bem contraditórias. Então eu decidi que eu iria fazer e primeiramente trazer a história dos jogos clássicos aqui no canal. Afinal, para quem nunca teve nenhum contato com o Sonic, eu acredito que os jogos é a introdução melhor que exista. E com isso eu também abro um leque de possibilidades em talvez trazer outras histórias de outros jogos, que é algo que eu sempre tive interesse em fazer também. E mais pra frente trazer outras histórias de Sonic, como Sonic Prime ou dos filmes. Deixe aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Beleza? Também deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder. Com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história dos jogos clássicos do Sonic. Então a história do nosso querido ouriço começa quando ele decide fazer uma visita a South Island. Só que para sua surpresa e tristeza, ele descobre robôs causando problemas para os seus adoráveis amigos animais. E após conseguir derrotar uma dessas máquinas, Sonic entende o plano perverso do seu arqui-inimigo, o maligno Dr. Robotnik: sequestrar e transformar os animais da ilha em robôs para facilitar a obtenção das misteriosas esmeraldas do caos. Compreendendo a gravidade da situação, Sonic assume a responsabilidade de salvar os seus amigos e embarca em uma corajosa jornada para libertá-los. Enquanto explora a ilha, Sonic liberta os animais aprisionados e enfrenta o astuto cientista diversas vezes. Além disso, ele consegue encontrar e proteger as 6 esmeraldas do caos antes que seu Nêmesis tenha a chance de colocá-las em suas mãos. O confronto final ocorre na base do Robotnik, onde apesar de alguns contratempos, o Sonic sai vitorioso. Derrotado, o cientista foge em sua nave, humilhado pela vitória esmagadora de Sonic. Com a ilha finalmente livre e a ameaça do Dr. Robotnik dissipada, Sonic retorna triunfante a Green Hill Zone, sendo recebido com alegria por seus amigos animais. Só que após libertar as esmeraldas do caos, o Sonic testemunha uma visão intrigante. As esmeraldas revelam a existência de uma 7ª esmeralda e em seguida voam para um local desconhecido. E antes de desaparecerem, elas enchem a área com inúmeras flores, deixando um rastro de beleza e renovação. E feliz por aquilo que ele tinha feito pelos seus amigos, Sonic decide expandir os seus horizontes e embarcar em uma nova jornada ao redor do mundo. Seu próximo destino é um imenso lago, onde surge o Little Planet, um pequeno e precioso satélite que se aproxima da Terra uma vez por ano, permanecendo em sua órbita por um mês inteiro. Esse peculiar astro é conhecido como o Planeta dos Milagres, graças à presença de pedras únicas com a capacidade de controlar o tempo. Só que antes da chegada do Little Planet, uma jovem ouriça rosa chamada Amy estava lendo as suas cartas de tarô, que lhe revelaram que em breve ela encontraria o seu verdadeiro herói em meio ao perigo. E coincidentemente o Little Planet apareceu sobre o lago onde a Amy estava. No entanto, a alegria do momento foi interrompida quando o Robotnik acorrentou o satélite e o envolveu com um enorme casulo metálico. Seu plano era usar o poder das pedras do tempo para conquistar o mundo. E Sonic, ao perceber que Robotnik estava tramando, não perde tempo e corre para o satélite para impedir os seus planos. No caminho, ele encontra a Amy, que infelizmente é capturada por Metal Sonic, uma réplica robótica de Sonic criado pelo Robotnik. E durante a sua aventura pelas diversas regiões do Little Planet, Sonic enfrentou Robotnik e desfez os estragos causados pelo vilão. Ele coletou as pedras do tempo e destruiu os dispositivos malignos que manipulavam o passado. Sonic até mesmo enfrentou a sua contraparte robótica em uma corrida cheia de obstáculos mortais, saindo vitorioso e conseguindo resgatar Amy. E após libertar a jovem ouriça, Sonic partiu para a base de Robotnik e o enfrentou em um confronto final. Com a vitória de Sonic, o casulo metálico que envolvia o Little Planet se despedaçou e ele e Amy escaparam em segurança para a Terra. O Little Planet desapareceu, deixando cair alguns orbes perto do lago que fizeram brotar lindas flores no local. E depois da sua segunda vitória,
vitória, Sonic subiu em seu avião pessoal, o Tornado, e decolou em busca de novas aventuras. Enquanto isso, no lago, Amy voltou a ler as suas cartas de tarô. Dessa vez, as cartas mostravam um grupo de animais, uma cauda dupla e uma esmeralda do caos. Contudo, antes que pudessem interpretá-las, as cartas se espalharam, frustrando a ouriça. Mas a sua alegria foi imediata ao ver Sonic voando pelos céus a bordo do Tornado, inspirando novos sonhos e esperanças em seu coração. E depois ele chega a West Side Island, o local que havia vislumbrado na visão das esmeraldas do caos. Só que mais uma vez o Robotnik já havia se antecipado, invadindo a ilha com seus implacáveis robôs para buscar as poderosas gemas. E aí nós conhecemos também o Tails, esse jovem raposo que sofria provocações dos outros por ele ter duas caudas. Mas tudo mudou quando Sonic passou correndo velozmente por perto, colocando os valentões em seu lugar. Então ele se sente inspirado e decide seguir o herói azul em sua emocionante missão. Então, com a ajuda desse seu novo amigo, o Sonic precisava deter mais uma vez os ideais tirânicos do cientista, pois ele tinha ido ainda mais longe, construindo o Lethal Death Egg, uma estação espacial avançada capaz até mesmo de destruir todo o planeta. Então, depois de reunir todas as esmeraldas do caos e expulsar as máquinas invasoras da ilha, Sonic e Tails sobem no Tornado para perseguir Robotnik, que tentava fugir para o Death Egg. Sonic aproveitou a oportunidade para se infiltrar na nave do vilão, que o levaria diretamente à estação espacial, enquanto Tails ficou aguardando na ilha. O Robotnik usa mais uma vez a cópia metálica do Sonic, mas dessa vez ele o derrota com facilidade. Sem outras opções, o cientista utiliza sua última e mais inovadora criação, um colossal mecha inspirado em si mesmo, equipado com múltiplas armas perigosas. Sonic, com suas habilidades e coragem, destrói a gigantesca máquina, desencadeando uma série de explosões eternas na fortaleza do Robotnik, fazendo-o cair em direção à Terra. Sonic então não tem outra escolha a não ser correr e saltar da estação espacial, mas felizmente Tails, que havia observado a explosão, imediatamente pilota o Tornado para salvar o seu novo amigo. E ao chegar, Tails fica surpreso ao ver Sonic ileso graças às esmeraldas do caos. E assim os dois se juntam nas suas aventuras. Enquanto isso, o Death Egg acabou caindo numa ilha flutuante chamada Angel Island, e a sua queda a fez a descer ao nível do oceano. Robotnik, frustrado pela derrota, explorou uma caverna misteriosa na ilha, onde encontrou a imponente Esmeralda Mestre. Porém, foi confrontado por Knuckles, que era o seu guardião. Só que o cientista pensou rápido e enganou o Knuckles, dizendo que Sonic e Tails queriam roubar as esmeraldas, conseguindo convencê-lo disso. E quando Sonic e Tails chegaram à ilha, ele utilizou as esmeraldas do caos para se transformar e explorar o local, mas foi emboscado por Knuckles. Ele tomou todas as esmeraldas e fugiu. E com isso, o Robotnik poderia se concentrar em reparar o Death Egg, enquanto o Sonic e Tails estavam ocupados lutando contra o Knuckles. E apesar de muitos desafios, eles conseguiram chegar à base do cientista, onde a nave estava pronta para ser relançada. E durante o confronto, Knuckles tentou detê-los, mas foi derrubado por tremores causados pelo lançamento da nave, enquanto Sonic e Tails conseguiram se filtrar na plataforma espacial. Robotnik então usou uma das suas mais novas criações para deter os heróis, mas acabou falhando, e a destruição da máquina causou o colapso interno do Death Egg. E assim a nave caiu novamente em Angel Island, ficando presa dentro de um vulcão. Sonic e Tails continuaram sua busca e descobriram o esconderijo da Esmeralda Mestre, onde as esmeraldas do caos se transformaram nas Super Esmeraldas. E enquanto Robotnik reconstruía o Death Egg, o Knuckles percebeu a verdade sobre as intenções do cientista e assim decidiu mudar de lado e ajudar o Sonic e Tails. E assim ele acaba guiando eles até onde estava o Robotnik, que para ganhar tempo enviou um Mecha Sonic reparado e mais poderoso, tendo assim um último confronto muito desafiador, mas por fim foi derrotada e desativada. No entanto, a batalha provocou o colapso do antigo santuário onde eles estavam, forçando o Sonic a usar suas habilidades para lançar-se em direção à fortaleza inimiga, deixando Tails em Angel Island. Sozinho em território inimigo, Sonic percorreu os sombrios corredores da imensa construção de Robotnik até conseguir encontrá-lo. Ele entrou em pânico e ativou um novo robô gigantesco movido pela própria Esmeralda Mestre, mas falhou em derrotar o Sonic. Sem mais opções, ele tentou escapar para o espaço com a gema em uma das suas últimas máquinas, mas as Super Esmeraldas reagiram de forma extraordinária, transformando o
Sonic em Hyper Sonic. E assim o Robotnik foi rapidamente derrotado. Ele ficou à deriva em uma pequena balsa inflável e Sonic devolveu a Esmeralda Mestre para Angel Island, que voltou a ser uma ilha flutuante. Knuckles, agradecido, reassumiu sua posição como guardião da ilha. E este, que um tempo depois relaxava no meio do bosque, foi atacado por um Egg robô sobrevivente que buscava vingança. Ele tenta persegui-lo, mas acaba sendo capturado e levado até o epicentro de um ataque secundário de Mecha Sonic. O robô tentou destruir Knuckles, mas acabou eliminando o Egg robô. E assim ele enfrenta o Mecha Sonic e ele, mesmo usando a energia da Esmeralda Mestre, acaba sendo derrotado pelo ouriço. Só que a explosão causada faz o Knuckles cair junto com a Esmeralda Mestre, sendo surpreendido pelo Sonic, que apareceu com o Tornado para resgatá-lo. E assim, mais uma vez, a paz foi restaurada em Angel Island e as Esmeraldas do Caos retornaram ao seu estado original. Pouco tempo depois, das profundezas do oceano, emergiu uma ilha misteriosa como resposta aos incidentes em Angel Island. Knuckles, intrigado pela natureza enigmática desse novo local e suspeitando que algo ali estava amplificando o poder da Esmeralda Mestre, decidiu explorar a ilha em busca de mais informações. E é claro que o Robotnik descobriu a ilha e iniciou a construção de uma base secreta. E durante as obras encontrou um anel especial com inscrições no antigo idioma do clã do Knuckles, narrando a origem de 6 poderosos artefatos, os Anéis do Caos. Criados a partir de anéis gigantes combinados com a energia cristalizada do pilar da Esmeralda Mestre, Robotnik então forjou uma nova fonte de energia que seriam os Anéis Negros. E apesar de Metal Sonic estar preso em Little Planet, ele conseguiu criar uma réplica ainda mais avançada usando o Anel Negro e energia de uma dimensão de bolso. Knuckles então, quando chega à ilha, encontra o Espio, que está preso em uma das máquinas de Robotnik. Após libertar o camaleão, o cientista fugiu com a ajuda de Metal Sonic. Juntos, Knuckles e Espio resgatam Vector, Charm e Might, que são os detetives Chaotix que tinham sido capturados. O grupo então uniu forças para explorar a ilha, enfrentando as armadilhas e máquinas de Robotnik enquanto recuperam os Anéis do Caos. Eventualmente eles encontram e derrotam Metal Sonic, mas o robô foi revitalizado pelo último Anel Negro, transformando-se em uma monstruosidade colossal. Com grande esforço e o poder dos Anéis do Caos, os heróis conseguiriam derrotá-lo e salvar a ilha dos planos de Robotnik. Depois disso, o cientista invadiu o Monte Mobius, transformando-o em uma fortaleza protegida por um sistema pinball que abrigava as Esmeraldas do Caos. Sonic e Tails partiram em direção ao monte, mas sua jornada foi interrompida por um ataque que danificou o avião e lançou o Sonic no mar. Ele então conseguiu alcançar a base de Robotnik, enfrentando as máquinas e desativando a instalação que transformava animais em autômatos, o que causou o colapso da fortaleza. Robotnik tentou escapar em seu foguete, mas Sonic, agora com as últimas Esmeraldas do Caos, o perseguiu e destruiu sua nave. E durante a queda, Tails resgatou o Sonic com o avião, enquanto o cientista afundava com sua base nas profundezas do oceano. E pouco depois da sua derrota, o Dr. Robotnik descobriu a misteriosa Ilha Flick, onde habitavam aves únicas e extremamente poderosas. E após investigar, o cientista descobriu que os Flicks tinham a habilidade de criar anéis gigantes para viajar entre dimensões. Percebendo o enorme potencial dessas aves, ele os capturou e os transformou em robôs, buscando controlar esse poder para acessar as Esmeraldas do Caos. Sonic, Tails e Knuckles souberam dos planos do Robotnik e se uniram novamente contra ele. Sonic focou em libertar as aves, enquanto Tails e Knuckles buscavam as Esmeraldas do Caos antes que Robotnik pudesse encontrá-las. No final, os Flicks criaram um portal para a dimensão onde Robotnik estava, permitindo que Sonic, agora energizado pelo poder das Esmeraldas, enfrentasse a última máquina do cientista em uma batalha épica. E após um confronto intenso, Sonic saiu vitorioso, libertando a Ilha Flick mais uma vez. Logo depois, Sonic e Tails decidiram participar de uma competição mundial de corridas, onde Robotnik também estaria presente. Malévolo como sempre, ele planejou usar a competição para localizar as Esmeraldas do Caos escondidas em pontos estratégicos e atrair os heróis para roubá-las. Motivados por razões próprias, Knuckles e outros também se juntaram à corrida, ampliando o elenco de heróis que poderiam frustrar os planos do cientista. E antes do evento ele tinha criado 2 novos robôs, Tails Doll para capturar o Sonic e Metal Knuckles, projetado para derrotar o próprio Knuckles. Só que apesar disso, Sonic não apenas manteve o seu título de ser
ser mais rápido, mas também frustrou o Robotnik novamente, impedido de conseguir as esmeraldas e consolidando sua posição como o herói invencível. E ainda assim o Robotnik teve uma nova ideia. A chave para derrotar o Sonic estava na sua incrível velocidade. Trabalhando em um novo plano, ele esperou até que Sonic relaxasse em uma soneca e ao acordar ele percebeu que os seus pés estavam estranhamente pesados. Para sua surpresa, ele descobriu que estava usando botas especiais criadas pelo Robotnik, chamadas botas de desaceleração, que claro eram alimentadas pelas esmeraldas do caos. Robotnik então apareceu proclamando que possuía todas as esmeraldas e que apenas o poder delas poderia libertar Sonic de suas botas. Com Tails ausente em outra jornada, Sonic, mesmo sem a sua velocidade, se recusou a desistir. Usando então a sua habilidade de rolar, ele entrou no grande labirinto construído por Robotnik, derrotando várias máquinas e recuperando as esmeraldas. Quando faltava apenas uma, Sonic enfrentou o Robotnik pessoalmente. Após derrotá-lo, ele expulsou o cientista do labirinto e recuperou a última esmeralda que havia caído em sua fuga. Agora, com a sua velocidade restaurada, Sonic escapou em uma corrida veloz, deixando para trás novamente um Robotnik derrotado e humilhado. E algum tempo depois, Sonic e dois companheiros, Might e Ray, caíram nas garras de Robotnik, que os capturou usando um imponente veículo. O cientista planejava executar os três dentro da sua ilha. Apesar disso, Sonic e seus companheiros se uniram para escapar das celas, mas foram arrastados por um jato manipulado por Robotnik, sendo levados para o outro lado da ilha. Determinados, o trio enfrentou os desafios do lugar, chegando finalmente à torre do cientista, e lá eles enfrentam Robotnik, que em um ato desesperado ativou a autodestruição da torre. Então, em uma corrida contra o tempo, Sonic e seus amigos escapam antes que tudo fosse destruído. Robotnik também sobreviveu, mas sua nave ficou sem combustível e caiu no mar. Enquanto isso, Tails, em uma aventura sozinho, chegou em uma ilha desconhecida coberta por trilhos de aço e sem sinais de vida animal. Ele descobriu que Witch Cat, que é a autoproclamada governante da ilha, ameaçava transformar invasores em cristal. Determinado a libertar o lugar, Tails derrotou os capangas de Witch Cat e em uma batalha épica conseguiu vencer a vilã. Com a ilha livre, Tails partiu feliz, mas sua paz foi interrompida quando Cocoa Island, onde ele descansava, foi invadida por um exército imperial liderado pelo grande Battle Cuco 15º, que buscava as esmeraldas do caos também. Tails enfrentou o exército e conseguiu recuperar as esmeraldas, infiltrando-se na floresta aérea do Império e derrotando seus líderes. No final, Tails venceu e destruiu a fortaleza inimiga. Mais tarde, Sonic encontrou uma carta de Tails dizendo que havia sido capturado por Robotnik, esse que criou os 6 robôs para enfrentá-lo. E, como sempre, o Sonic viajou pela ilha, superou os obstáculos, resgatou os animais e derrotou os robôs, incluindo uma nova versão metálica de si mesmo. E no confronto final, Sonic derrotou o Robotnik, libertou Tails e trouxe a paz novamente a South Island. Os roteiros dos jogos começam a ficar bem repetitivos. Depois, os dois souberam que o Robotnik havia obtido uma esmeralda do caos e estava afundando South Island em busca pelas outras. Eles mais uma vez recuperam as esmeraldas, derrotam Robotnik e salvam a ilha. No entanto, um acidente espalhou as esmeraldas e Robotnik manipulou Knuckles para enfrentar o Sonic. Após vários confrontos, Sonic e Tails derrotam Robotnik, resgatam Knuckles e restauram a paz. Sonic e Knuckles mais uma vez então unem forças para recuperar os fragmentos das esmeraldas do caos, culminando em uma batalha final contra Robotnik em sua nova base espacial. Após derrotá-lo, a base cai novamente no oceano e a paz foi garantida novamente em South Island. Agora em segredo, o Dr. Robotnik criou um segundo Death Egg, a partir do qual enviou uma enorme quantidade de robôs para os lugares onde a paz reinava graças às ações frequentes de Sonic. E não demorou muito para que Tails recebesse uma mensagem de emergência de Espion, revelando a localização da nova fortaleza espacial de Robotnik. Decidido a enfrentar a ameaça, Sonic escolhe viajar sozinho a bordo do Lunar Fox. Todos queriam enfrentá-lo para ganhar o direito de ser o herói que iria até o Death Egg para deter o cientista. Sonic derrotou cada um dos seus adversários e garantiu as esmeraldas do caos, utilizando o foguete para alcançar a imponente fortaleza espacial, e lá o Sonic confrontou o Metal Sonic mais uma vez em uma batalha intensa. E apesar de ele conseguir resistir bastante, o Eriço Azul mais uma vez conseguiu derrotá-lo. Desesperado, Robotnik ativou a autodestruição da fortaleza enquanto enfrentava Sonic pessoalmente em
um mecha, tentando aprisioná-lo no momento da explosão. Só que com segundos restantes, Sonic concentrou o poder das Esmeraldas do Caos, derrotou o cientista e escapou em alta velocidade a bordo do Lunar Fox. E instantes depois, a fortaleza explodiu. E apesar disso, tanto o Robotnik quanto o Metal Sonic conseguiram escapar da destruição e retornaram ao planeta, como sempre já planejando seu próximo movimento. Algum tempo depois, uma brecha dimensional surgiu repentinamente sobre Angel Island, atraindo a atenção de Sonic, Tails e, claro, o Robotnik. Convencido por Tails, Sonic foi investigar a misteriosa energia. Eles chegaram à ilha justo quando os robôs do cientista encontraram um rubi enigmático que estava enterrado no solo. Essa gema deformava o contínuo espaço-tempo ao seu redor, fortalecendo ainda mais as máquinas do Robotnik. E com esse poder, os robôs conseguiram capturar o Sonic, Tails e também o Knuckles, conseguindo enviá-los diretamente até South Island. Lá, os três uniram forças para enfrentar os robôs, mas não conseguiram evitar que Robotnik utilizasse o poder da gema para transportá-los a West Side Island. Mesmo assim, os heróis continuaram perseguindo o cientista, e como sempre, lutando contra os robôs no caminho. E durante a perseguição, viram Robotnik usar o Rubi para localizar o Metal Sonic original, que ainda estava no Little Planet. Sonic, Tails e Knuckles foram transportados para o satélite, onde enfrentaram a cópia robótica do ouriço. Só que o Metal Sonic ativou uma máquina que produzia novos Mecha Sonics, e os heróis conseguiram derrotá-los, destruindo esse gerador. Metal Sonic conseguiu fugir, encontrando o Robotnik, que lhe entregou o Rubi Fantasma, permitindo assim que ele se transformasse em uma criatura gigante chamada Giga Metal. E a batalha contra ele, claro, foi muito difícil, mas por fim os heróis conseguiram derrotá-lo. E assim ele volta para sua forma original e sai do Little Planet. Em seguida, o grupo chegou ao vasto deserto, onde o Knuckles foi arremessado do tornado e acabou ficando sozinho. A separação, no entanto, acabou sendo útil, pois o Knuckles confrontou um robô que tentava roubar a Esmeralda Mestra e valentemente defendeu a joia antes de se unir com Sonic e Tails novamente. Por fim, os heróis invadiram a base de Robotnik, derrotaram o cientista e seus robôs, mas o Rubi Fantasma agiu por conta própria, enviando Sonic e Robotnik para uma dimensão misteriosa. Lá, um dos robôs do cientista se apoderou da gema, traindo assim o seu criador. Sonic usou as Esmeraldas do Caos para se transformar, conseguindo assim derrotar o robô e também o Robotnik, o que acabou desestabilizando o Rubi, criando um portal que absorveu Sonic e também a gema. E enquanto isso, Tails e Knuckles assistiam alegres ao Little Planet ser finalmente libertado e desaparecer em um clarão de luz. Após toda a aventura, Sonic retornou à sua época, descobrindo que o Rubi Fantasma havia sobrevivido e tinha o seguido. Ele o encontrou flutuando sobre uma cápsula contendo Mighty e Ray. Estavam presos ali. Só que depois de libertá-los, um deles acabou se revelando ser um robô disfarçado, que aproveitou toda aquela confusão para roubar o Rubi Fantasma e usá-lo para restaurar os seus aliados caídos. Sonic e seus amigos, após recolher as Esmeraldas do Caos novamente, conseguiram destruir a última máquina de Robotnik. Contudo, o Rubi começou a perder o controle, criando uma fenda espaço-temporal que ameaçou consumir a base do cientista. Sonic se transformou então e escapou com seus amigos, empurrando o Robotnik para dentro daquela fenda. Eles então acabam celebrando essa possível morte do cientista, mas acabam sendo interrompidos por um robô vingativo. Depois disso, o Dr. Robotnik chega às ilhas de Northstar, com um mercenário contratado para explorar os recursos do local chamado Fang. Esse estava muito confiante e começa a explorar, mas subestima os perigos da ilha. Ele tenta capturar um Flick gigante. Ele enfrenta muitas dificuldades para isso, mas acaba conseguindo prendê-lo. E durante a sua missão, ele também encontra a Trip, habitante da ilha que tropeça e acaba se aliando a ele. Enquanto isso, Sonic e Tails também chegam às ilhas Northstar, atraídos principalmente pelas histórias dos Flicks gigantes. Se deparando também com os Badniks e derrotando eles, Sonic também acaba encontrando a Trip, mas ela acaba fugindo envergonhada. Então o Robotnik revela o seu plano de usar os animais da ilha para experimentos. Afinal, eles eram gigantes e muito poderosos, o que
que leva o Sonic a enfrentá-lo mais uma vez. O Sonic vence o confronto com a ajuda de uma esmeralda do caos e acaba lhe concedendo um novo poder. A Trip então começa a questionar a sua lealdade a Fang após ela ser abandonada por ele. E assim, com o apoio de Amy, ela acaba decidindo se juntar aos heróis para salvar a ilha. Fang tenta usar as esmeraldas do caos para os seus próprios fins, mas também acaba sendo derrotado. Trip, agora transformada com o poder das esmeraldas, consegue destruir o robô gigante de Fang. Os heróis, por fim, enfrentam o Robotnik em várias batalhas, incluindo uma na estação espacial do próprio vilão, conseguindo assim, como sempre, derrotá-lo. Então voltam à ilha para poder celebrar. No entanto, um portal se abre ali e um dragão negro emerge de dentro dele. Sonic se transforma então em Super Sonic, enfrenta a criatura com a ajuda de Trip, que usa um artefato para selar o dragão novamente. No fim, como sempre, os heróis são celebrados pelos animais da ilha e a paz mais uma vez é restaurada. Sonic e seus amigos retornam para casa, enquanto Trip acaba se tornando uma heroína reconhecida e também segue agora sozinha na sua própria jornada. Enfim, algum tempo se passaria e o Robotnik voltaria às suas velhas práticas, recriando e aprimorando todos os seus antigos inventos para dar início a um novo plano. Com essa tecnologia, ele conseguiu dominar grande parte de um continente e usá-lo para os seus próprios fins. Primeiro, ele explorou um labirinto perdido em busca de algo que não conseguia encontrar. Além disso, por alguma razão misteriosa, criou uma base conhecida como Mid, que era extremamente perigosa. Diferente de suas outras bases, essa não parecia ter propósito algum. E como se não bastasse, ele também construiu uma nova estação espacial, onde armazenou suas armas de combate mais avançadas. Sonic percebeu que ele estava tramando algo e decidiu enfrentá-lo diretamente, seguindo seus passos por toda a região conquistada pelo cientista. Depois de tanto, ele finalmente conseguiu encurralá-lo, o obrigando a fugir para a estação espacial, onde ele usou as suas máquinas melhoradas. No entanto, mesmo com todos esses recursos, Sonic conseguiu humilhá-lo novamente. E alguns meses depois da aparente derrota de Robotnik, Little Planet voltou a se aproximar da Terra, desencadeando a segunda fase do brilhante e bem planejado esquema do Robotnik. Ele correu empolgado para despertar sua criação mais querida, o Metal Sonic, e assim que ele foi ativado, ele ordenou que ele fosse até a base na Terra, e foi nesse momento que a verdade foi revelada. Essa base Mid havia sido criada única e exclusivamente para reparar e aprimorar o Metal Sonic. O objetivo era refinar suas capacidades ao máximo, transformando-o na máquina de matar perfeita para eliminar o Sonic de uma vez por todas. Agora completamente restaurado e pronto para sua vingança, esse sinistro Metal Sonic deu continuidade para o plano do seu criador. Com todas as peças do quebra-cabeça finalmente reunidas, o gênio do mal e sua máquina estavam mais perigosos do que nunca, preparados para acabar com o Sonic. E esse que estava preocupado com Little Planet, procurando Tails para ajudá-lo a descobrir o que o Robotnik estava fazendo. Rapidamente eles perceberam que o vilão estava novamente tramando algo, pois os animais presos em robôs haviam reaparecido. E o que eles não poderiam imaginar é que dessa vez o Robotnik realmente tinha ido longe demais. Ele tinha transformado o próprio Little Planet em uma nova e aprimorada versão da temida Death Egg. Enquanto ele fazia os ajustes finais no planeta, ele deu a Metal Sonic a tarefa pessoal de perseguir e eliminar o Sonic de uma vez por todas. E após uma série de confrontos, Sonic e Tails conseguiram invadir o novo Death Egg, onde enfrentaram e derrotaram tanto a cópia metálica quanto o cientista. Totalmente humilhado por seu adversário, Robotnik teve que assistir sem poder fazer nada, a sua própria criação sendo desativada e levada para as profundezas do espaço. E vendo que nem mesmo o uso de Metal Sonic e Little Planet para conquistar o mundo havia funcionado, o nosso vilão não teve escolha a não ser encapsular sua criação adorada para reparos futuros e se preparar para ir ainda mais longe da próxima vez.